Glória a Deus. Louvamos o teu nome, Senhor. E que nesta hora o Senhor permaneça a ministrar a menina dos teus olhos, a tua igreja, nos alimentando com a tua palavra. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você diz amém? Quero convidar pastor Vitor para vir aqui. É pastor na PIB de Fortaleza. Caminhamos juntos ali um tempo na El Shaddai, né? Agora Vitor está servindo ao Senhor, pastor Vitor, lá em Fortaleza, e passou por aqui. Eu disse: venha pregar aqui. Intimei, ia embora, porque já tem que voltar para Fortaleza. Não, passa aqui para compartilhar conosco uma palavra da parte de Deus. Amém? Eu tenho certeza que por bondade o Senhor haverá de usar seu filho, seu servo, para ministrar a palavra do Senhor tão preciosa às nossas vidas. Você diz amém, igreja? Amém. Pastor Vitor, fica à vontade. Essa também é a sua igreja. Que você possa voltar para Fortaleza sem levar nada que Deus mandou você entregar aqui. Amém? Deus abençoe. Boa noite, igreja, graça e paz. Os irmãos podem se assentar. Uma alegria enorme poder estar aqui, revendo pessoas que de fato são muito queridas, são muito mais do que amigos, são verdadeiros irmãos de caminhada. Estar na presença da minha família, muita gente conhecida, é sempre bom, é sempre bom. E fiquei muito feliz e honrado com o convite de poder estar aqui. De fato, me alegrou demais essa oportunidade. Eu tenho acompanhado já há um bom tempo o que Deus tem feito nesse lugar. E o que Deus tem feito nesse lugar, o Espírito Santo do Senhor tem propagado em muitos lugares. A história da IBK tem se espalhado em muitos lugares. Eu tenho conversado com pessoas de fora e falo: rapaz, tem uma igreja em Maceió que está vivendo algo muito especial da parte de Deus. E muita gente acompanhando e vendo e se alegrando com cada conquista, com cada vitória, porque nós entendemos que a igreja é do Senhor. E toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E quando nós nos colocamos como igreja humilde e serva do Senhor, o Senhor faz prosperar. O Senhor faz crescer, faz avançar. E para mim, de fato, é uma honra poder ver tantos irmãos crescendo na fé e a cidade de Maceió, minha terra querida, sendo conquistada para Cristo. Meus irmãos, quero partilhar com a igreja uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração já há algum tempo. Já tem algum tempo que Ele tem ministrado isso. Sabe, vivemos dias muito difíceis. Os dias de fato são maus. E diante de tantas adversidades, luto, desemprego, conflitos conjugais, familiares e tantas outras coisas, se tem algo que eu e você estamos precisando, é da paz do Senhor. A paz que excede todo o entendimento. A paz que é poderosa para guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Se tem algo que alcança todos os homens, é a necessidade dessa paz. Já ouviu aquela expressão: eu pago para ter paz? Se eu te disser que não tem como pagar para ter paz, a gente não tem como pagar. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago. Foi pago na cruz do Calvário. E hoje eu e você temos livre acesso a essa paz. Essa paz que emana do trono do Senhor. Essa paz que de fato pode guardar o teu coração. E nesses dias tão maus, esses dias de tantos desafios, nós precisamos mais do que nunca clamar ao Senhor por essa paz. Precisamos mais do que nunca entender o que é essa paz. Sabe, o mundo lá fora não consegue compreender quando nós falamos de paz. Porque paz, num conceito mundano, talvez seja ter as contas todas no azul. Talvez paz, num conceito mundano,
seja viver um momento em que não haja algum tipo de conflito, ter conquistas pessoais. É verdade que essas coisas podem até trazer alegria, mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz que independe das circunstâncias. É uma paz que não importa se o emprego se foi, não importa se estamos passando por um tempo de escassez, não importa se estão se levantando contra nós, porque essa paz habita aqui dentro. A paz não está fora, ela não está fora, ela está aqui dentro. E Cristo Jesus, antes de se despedir dos seus discípulos, Ele tenta trazer essa paz ao coração deles. Tenta trazer ao coração dos seus discípulos a convicção de que, mesmo em meio às adversidades da vida, era possível desfrutar de uma doce paz. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós faremos a leitura inicial apenas no versículo 27, mas eu gostaria muito, meu irmão, minha irmã, que você ficasse com a sua Bíblia aberta ao longo de todo esse sermão, para que a gente pudesse voltar várias vezes nesse texto. Esse texto está, para que os irmãos possam entender melhor o cenário, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. É um momento onde Ele reúne os seus discípulos para a última ceia, onde Ele lava os pés dos seus discípulos, onde Ele anuncia a sua morte, onde Ele anuncia a traição que haveria de acontecer. E diante daquelas informações, os discípulos começaram a ficar angustiados, preocupados. A ideia de perder o mestre era algo que tirava a paz deles. E o Senhor Jesus ministra essa palavra ao coração dos seus discípulos, para que toda perturbação pudesse cessar. E a minha oração é que nessa noite, essa palavra encontre um lugar no seu coração, e que toda perturbação, toda angústia, não consiga mais encontrar espaço, porque vai estar tudo preenchido pela presença do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai bondoso e querido, estamos diante da Tua palavra, cremos que ela é viva e eficaz, e te pedimos, ó Pai, que essa palavra penetre ao nosso coração, e que o Senhor nos inunde da Tua paz, pois é no nome de Jesus que nós te oramos, meu Pai. Amém e amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, no momento em que está se despedindo dos seus discípulos, entendendo que o coração deles estavam agitados, naquele momento ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É dessa forma que ele começa a acalmar o coração dos seus discípulos, e ele vai ao longo desse texto aqui narrado pelo evangelista João, falando constantemente: não se perturbe o seu coração, não se perturbe o seu coração, e ele vai trazendo uma esperança que traz paz. E o auge desse texto nós encontramos no verso 27, a centralidade desse texto está justamente aqui, porque tudo que Cristo Jesus está falando para os seus discípulos era com um único propósito: que eu e você pudéssemos desfrutar de uma plena paz. E a primeira lição que nós entendemos nesse verso que acabamos de ler, no versículo 27, é que a paz é um dom de Deus, é um presente que Ele dá graciosamente. Nós não temos como adquirir a paz, nós não temos como pagar pela paz, não é um esforço nosso para que a paz seja conquistada. A paz foi conquistada, como falamos aqui, na cruz do Calvário. Eu e você éramos inimigos de Deus, o nosso coração não tinha paz, não tinha sossego, não tinha. Cristo Jesus veio ao mundo então para estabelecer esse reinado de paz, e Ele nos presenteou com a sua paz, é um dom do Senhor. É por isso que quando nós nos cumprimentamos,
nós olhamos um para o outro e dizemos: a paz do Senhor. Isso aqui é um ato profético, meu irmão. Quando nós dizemos a paz do Senhor, não é um jargão. Quando nós falamos a paz do Senhor, nós estamos anunciando a maior dádiva que Cristo Jesus nos deu. Nos reconciliou com o Pai, acabou a inimizade, acabou o conflito. E diante de tudo isso, nosso coração se enche de algumas convicções. Quando nós vamos vendo o enredo desse texto, e percebendo as ansiedades, as preocupações da vida, nós começamos a entender como é que essa paz funciona. Primeiro, ela é um presente dado pelo Senhor, mas como é que ela se materializa na nossa vida? Queria te convidar a ler comigo, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Pula aí para o versículo 26. Diz assim: mas o Consolador, em outras versões, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Meus irmãos, sabe como é que essa paz se materializa na nossa vida? Com a promessa do Espírito Santo. Imagine o conflito dos discípulos. Cristo Jesus estava se despedindo. Ele iria deixar aquela convivência. Os discípulos confiavam em Jesus, dependiam de Jesus, tinham se acostumado àquele contexto ali, e agora o Senhor está partindo. E naquele momento de preocupação e angústia, o Senhor Jesus diz: calma, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar outro, mas não é qualquer outro. Quando nós vamos para o original, para tentar entender que outro Ele está falando de um que tem a mesma essência, é o mesmo. Eu vou ao Pai, mas eu vou deixar outro que também é o Paráclito, outro que também é o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei, eu lhes darei o Consolador. Meus irmãos, e num tempo como esse de tantas perdas, onde o luto bateu a nossa porta, onde precisamos nos despedir de pessoas que amamos, como nós precisamos desse consolo, desse Consolador. Sabe, a palavra do Senhor vai nos dizer, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, que o nosso Deus é Pai das misericórdias e Deus de toda, repita comigo, toda consolação. Não existe consolação fora de Deus. O Espírito Santo do Senhor é a própria consolação. Meus irmãos, diante de um tempo como esse de pandemia, quantas pessoas hoje dariam tudo, simplesmente para ter esse consolo, para ter essa paz? Deixa eu te contar uma bênção. Você tem. E o Senhor nos chamou para partilhar essa paz. O Senhor nos chamou para manifestar essa paz. O Senhor nos chamou para sermos consolo na vida um do outro por meio do seu Santo Espírito. O Espírito do Senhor habita em nós, nos confortando, nos consolando, nos fortalecendo, encorajando para todos os momentos da vida. É por isso que a gente tem a coragem de dizer que não importa as circunstâncias, não importa. Quando nós temos a convicção de que a nossa força vem do Senhor, não importa o momento que a gente está passando, a paz reina. A paz reina. Se nós entendemos que ela é um presente de Deus e ela se manifesta na nossa vida em forma de consolo, de conforto, de conselho por meio do Espírito Santo, eu preciso te dizer que não para por aí. O texto que nós acabamos de ler vai nos falar sobre a permanência desse Espírito Santo. Cristo Jesus, quando está subindo aos céus, Ele não promete que vai vir um Espírito que vai visitar o seu povo. Ele não fala: olha, o Espírito Santo vai vir aí de vez em quando. Em algum momento você vai ser visitado pelo Espírito Santo. Em algum momento o Espírito Santo vai falar contigo. Não, não.
O texto que nós acabamos de ler diz que Ele estaria conosco para sempre. O Espírito Santo de Deus está conosco para sempre. Sabe o que é paz? Paz é ter a confiança de que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Como isso enche o nosso coração de paz. Sabe, quando eu era criança, tinha medo do escuro, como toda criança, né? E aí, minha mãe sabiamente, para conseguir controlar uma criança, ela deixava a luz apenas em um cômodo da casa, que aí você não foge para mais lugar nenhum, né? Você fica ali só onde tem luz. Só que acontecia, havia um momento em que eu tinha coragem suficiente para vencer as trevas, para vencer a escuridão do apartamento. Meu pai chegava em casa, tocava a chave na porta, e eu saía correndo, no escuro, porque eu tinha uma convicção: eu não estou sozinho, não estou sozinho. Meu irmão, minha irmã, essa é a paz que guarda o nosso coração. Isso nos enche de confiança, nós não estamos sozinhos. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no Salmo 121, quando o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. A resposta vem a ele dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que o seu pé vacile, aquele que te guarda não dorme. Mas tem algo maravilhoso nesse texto. Lá no verso 5 e 6, ele vai dizer que o Senhor é como a nossa sombra ao nosso lado direito. Você já tentou fugir da sua sombra? Tem como? Não importa para onde você vá, meu irmão, a presença do Senhor lhe acompanha. Salmo 139, o salmista Davi diz: para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Se eu fizer a minha cama no abismo, ali o Senhor está. Meu irmão, quando a paz do Senhor penetra no nosso coração, não tem como fugir dela. Ela nos acompanha, porque o Santo Espírito do Senhor está conosco. E isso enche o nosso coração dessa confiança, dessa certeza. Essa certeza. O texto vai avançando. Eu queria que você lesse comigo, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Pula aí para o versículo 19. A palavra do Senhor vai nos dizer: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. O Senhor Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e naquele momento de despedida, dizendo ali para os discípulos que enfrentaria a morte, ele não estava dizendo que apenas iria ser morto. A história não acabava ali. A promessa de Cristo Jesus é que ele iria para o Pai, mas ele voltaria. E sabe por que ele voltaria? Porque o Senhor venceu a morte. O Senhor não ficou prostrado num túmulo, ele vive. O Senhor Jesus vive. Meus irmãos, sabe o que é paz? É a segurança que temos em Cristo Jesus. A segurança que temos, porque Ele vive, nós vivemos. Porque Ele vive, nós vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dedica esse capítulo inteiro a trabalhar no coração daquela igreja uma verdade que estava sendo esquecida. A igreja estava vivendo tanto o aqui e agora, que começou a cogitar a ideia de que não haveria ressurreição. Começaram a pensar que Jesus não ia voltar. Começaram a questionar até mesmo se Jesus tinha ressuscitado.
Eles criam em Deus, continuavam como igreja do Senhor, mas diziam: eu acho que a nossa experiência é só aqui mesmo. E o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, no capítulo 15, ele começa a dizer: olha, se a nossa esperança em Cristo Jesus foi apenas para essa vida, nós somos os mais indignos de todos os homens. Se nós não crermos na ressurreição de Cristo Jesus, é em vão a nossa fé. E ele vai trabalhando todo esse texto, para chegar no momento áureo, onde ele nos fala o hino da vitória. Onde ele vai nos dizer que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Jesus venceu a morte e com ele nós venceremos. Nós venceremos. Isso nos dá segurança, meu irmão, segurança. A morte não é o fim. A morte não encontra mais lugar no nosso coração de temor. Por mais que nessa experiência a gente chore, a gente lamente, seja dolorosa, a gente entende que em Cristo Jesus o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque não existe nada melhor do que estar com o Senhor. Paulo vai dizer que é infinitamente melhor estar com o Senhor, mas ele entendia que precisava continuar a sua jornada, a sua carreira aqui com os irmãos. Quando nós temos essa segurança, nós podemos declarar como o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, quando ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa. Essa é a segurança que o cristão tem, e é essa segurança que traz paz, que inunda o nosso coração, que nos faz, em meio às adversidades da vida, dizer: o amor de Deus está comigo, Ele venceu a morte, com Ele eu venço. Essa é a paz que a gente precisa proclamar, essa é a paz que a gente precisa anunciar, é esta paz, essa paz que dá segurança, que invade o nosso coração por completo. Sabe, eu quero fazer com que você lembre momentos da sua vida que você sentiu essa paz. E se você nunca sentiu essa paz hoje, você precisa sair desse lugar desfrutando dessa paz. Porque essa paz de fato excede o entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele vai nos dizer: não andeis ansiosos, mas antes, por meio da oração e da súplica e com ações de graças, apresentei diante de Deus as vossas súplicas, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O verso 8 nos diz: então, tudo que for puro, amável, de boa fama, digno de louvor, nisso pensai. Sabe o que acontece quando a gente não tem paz? A gente não consegue pensar em nada bom. Na nossa mente só vem desgraça, só vem derrota. A sensação que a gente tem é que tudo vai de mal a pior, porque a nossa mente fica cauterizada pela ansiedade. E o que é que o Senhor Jesus nos convida por meio de Paulo a fazer? Pega esse pensamento limitado, esse pensamento derrotado, e apresenta ele ao Senhor em forma de oração. Quando nós apresentamos ao Senhor aquilo que está roubando a nossa paz, a palavra do Senhor nos garante que Ele envia uma paz que excede todo o entendimento. Sabe aquele pensamento que te escravizava? Não escraviza mais. Aquele pensamento intruso, aquele pensamento obstinado, que você fala: eu não quero pensar nisso, eu queria pensar outra coisa, mas isso está me desgastando. O Senhor tem uma paz que acaba com tudo isso. Acaba. Dissipa isso no nosso coração. No ano passado, eu pude desfrutar dessa paz de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Num dos dias que deveria ser o dia mais triste, mais difícil, mais desafiador. Ano passado, mês de novembro,
vamos voltar um pouquinho, mês de outubro, eu recebi uma grata notícia. Sabe, eu tinha completado 10 anos de relacionamento com a Thay. Eu comecei a namorar com minha esposa no dia 10/10 de 2010. E no dia 10/10 de 2020, eu chego de um culto em casa e ela estava com um teste de gravidez, dizendo, você vai ser pai. Aquilo não me trouxe paz. Antes de casar, eu não queria ter filhos. Algumas coisas na vida me dão medo. E filho era um negócio que eu estava assim, rapaz, será? Corajoso é o Lucas, Dan, né? Thales, cheio de coragem, cheio de paz. Eu era um pouquinho mais medroso. E aí, os medos que a gente tem, como criar um filho num tempo tão difícil, de tanta adversidade, sabe, já passei por tantos momentos difíceis, e nesses momentos difíceis, sempre com muita coragem, com muita intrepidez, sempre foi muito tranquilo. Mas a sensação de ter um filho não era algo confortável para mim. Só que antes de casar, a gente precisa fechar alguns acordos. Você não pode casar e depois que você casa, você diz assim, eu tenho uma notícia para te dar. A gente não vai ter filho. Um negócio desse não pode. E aí a gente falou, não, vamos ter filho. Decidiu, só casa se for ter filho, vai ter filho. Então vamos casar. A gente está casado há 8 anos e há 8 anos a gente vai protelando. Meu pai e minha mãe ficam, pelo amor de Deus, você está esperando mais o quê? Quero um filho, quero um neto, aquele negócio todo. Enfim, chegou o grande dia de receber essa notícia. E a gente começa a fazer planos, a projetar algumas coisas. O coração vai começando a ficar em paz. Você diz, não, vai dar certo. Só que aconteceu algo que eu temia muito. E o meu medo era justamente perder um filho. E infelizmente, próximo do dia do aniversário da minha esposa, ela perdeu a gestação. E a gente teve que passar por todo aquele procedimento dela expelir o bebê. Faziam poucos dias que a gente tinha escutado o coraçãozinho dele bater, ver o roupinho dele, tudo certinho, tudo direitinho. E eu me lembro que a gente estava lá no hospital fazendo o exame, ela se tremendo, e a gente não via mais o coração bater, não via mais nada, ela se tremendo ali. A gente recebe a notícia, começa agora a ter que ajeitar algumas coisas, e a gente senta numa salinha para esperar sair o resultado do exame, que tinha que ser imediato. E foi o choro talvez mais doloroso e mais curto da nossa vida de casados. Eu acho que foi um choro que não durou 1 minuto, ele deve ter durado uns 20, 30 segundos. Quando ela caiu no choro, eu também. Naquele mesmo momento eu nem lembro o que eu falei, mas a gente orou. E uma paz tomou conta do nosso coração de uma forma tão descomunal, que foi difícil falar para as pessoas da nossa perda, porque as pessoas não conseguiam entender. Como é que você perde um filho e está desse jeito? Eu lembro que eu anunciei para os meus pais isso, e eles sentiram muito mais, e falaram, como é que você fala um negócio dessa forma? Eu falei, é porque o Senhor dá paz. O Senhor dá paz. Ele conforta, Ele consola o nosso coração. E quantas outras experiências. Eu lembro de uma que não foi minha, foi do meu pai. A minha avó, sofrendo com câncer, no último momento, nos seus últimos suspiros, ele, junto com os irmãos ali em volta, fazendo massagem nos pés, segurando ela, orando para o Senhor não levar, chorando. E quando ela dá o último suspiro, ele falou que sentiu um vento soprar e o choro cessou. Uma paz. Vai entender? Dá para entender isso? Ninguém entende a paz na vida do cristão, porque a nossa paz não depende de coisa alguma, a não ser do Senhor. Apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, ainda no capítulo 4, ele vai dizer, descobri o segredo de viver contente, sei ter fartura, sei passar por escassez, posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, não importa o teu medo, não importa. Talvez você diga: pastor, eu nunca vou aguentar passar por uma situação dessa. Pastor, se eu passasse por um desafio desse, meu Deus do céu, misericórdia. Meu irmão, em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. E esse texto não me está falando sobre prosperidade ou sobre conquistas. Esse texto está falando sobre resiliência, sobre firmeza na fé, sobre ser inabalável. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Pode vir notícia ruim, pode vir o que for, o cristão permanece. O cristão permanece porque essa paz toma conta do nosso coração. Ela preenche por completo o nosso coração. Queria trazer mais uma lição. Nós já entendemos que a paz do Senhor é um presente de Deus. É o consolo do seu Santo Espírito em nossas vidas. É a convicção de que nós não estamos sozinhos. É a segurança de que a nossa vida pertence a Ele, porque Ele vive e nós viveremos. Mas não acaba aqui. Sabe qual é a maior esperança da vida do cristão? É que ele vai voltar. A palavra do Senhor nos diz, no verso 18, do Evangelho de João, capítulo 14, assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 28, vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Cristo Jesus, quando roga ao Pai por um Consolador, e esse Consolador passa a fazer morada em nós, é a garantia que o Senhor vai voltar. E de posse dessa garantia, hoje eu e você temos uma viva esperança. Nós não temos uma expectativa, nós não temos um prognóstico, nós temos uma esperança que não decepciona. O Senhor Jesus vai voltar. E sabe qual é a promessa quando Ele voltar? Não haverá mais dor, não haverá mais choro. Deus fará novas todas as coisas. Novos céus, nova terra. Sabe por que a gente tem forças e encara esses desafios, essas lutas de frente? Porque os nossos olhos não estão nessas coisas que se veem. A palavra do Senhor nos diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovado dia após dia, pois nossa leve e momentânea tribulação há de produzir em nós um eterno peso de glória incomparável. Por isso não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são... Os meus olhos estão no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e Ele retornará para buscar a sua noiva, a sua igreja, que está cheia do Espírito Santo, que está cheia da paz do Senhor, e que anuncia dia após dia essa paz. Cristo Jesus veio ao mundo para reconciliar os homens com Deus, e nos tornou embaixador dele. E hoje o nosso desafio, meu irmão, não é simplesmente ser invadido por essa paz, é fazer com que essa paz invada o coração dos nossos familiares, que essa paz invada o coração dos nossos amigos, que essa paz invada o coração dessa cidade. Essa paz precisa reinar em nosso meio, porque essa paz tem nome: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele voltará, e a igreja pode dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu anseio por esse dia que a paz vai ser eterna. Sabe, hoje nós desfrutamos de uma paz,
Mas sejamos verdadeiros. Nossa paz oscila, não oscila? Não é porque o Espírito Santo oscila. O Espírito Santo não oscila. É porque nesses embates na vida, muitas vezes nós esquecemos desse presente que o Senhor nos deu. Nós esquecemos do consolo. Nós esquecemos da confiança, da segurança, da esperança. A gente vai esquecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O texto que nós lemos nos garantiu que o Espírito Santo nos faz lembrar. Em algum momento da vida a gente fica ali sem paz, agitado. Aí do nada o Espírito Santo sopra ao nosso coração. E a paz é restabelecida. Se nós estivermos plenamente conectados com o Senhor, a paz é abundante. A paz é abundante. São Tomás de Aquino, na verdade, Santo Agostinho, disse: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma só encontrará paz, descanso, sossego, quando estiver em Ti. O clamor da igreja, a busca da igreja, é por esse dia que a paz reinará para sempre. Eu queria nesse momento orar por você, meu irmão. Eu queria te convidar, de olhos fechados, de cabeça baixa, nesse momento, a clamar ao Senhor, para que essa paz inundasse seu coração. Se você está aqui hoje, e está amargurado, angustiado, entristecido, agitado, perturbado, o Senhor Jesus quer inundar o teu coração com essa paz, e transformar a tua vida, porque essa paz transforma. Se você está aqui hoje, meu irmão, e não tem desfrutado dessa paz, você está perdendo o melhor de Deus. A maior hipocrisia da igreja é clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e negligenciar a presença do Espírito Santo que está todos os dias habitando nele. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos buscar intimidade com o Senhor, porque é essa intimidade que vai fazer com que nos momentos difíceis da vida, eu e você possamos declarar que nada pode roubar a nossa paz. Se alguém nesse lugar que deseja se reconciliar com o Senhor, ou deseja entregar a sua vida a Jesus, se alguém nesse lugar que precisa dessa paz que somente o Senhor Jesus pode dar, por meio do seu Santo Espírito, e você quer essa paz hoje, eu quero orar por você, porque o Senhor quer te presentear com essa paz. E tudo que você precisa fazer é abrir o teu coração para Ele. Se você hoje deseja dar esse passo de fé, se você deseja hoje viver em paz com Deus, desfrutar de uma paz que você nunca sonhou na vida, que independe de qualquer circunstância, relacionamento, ocasião, esse é o momento de receber essa paz. Eu quero orar por você. Faça um sinal com a sua mão, você que deseja viver esse momento com o Senhor, de receber essa paz. Se você deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, se você deseja aceitá-lo como Senhor da sua vida, se você deseja essa paz, faz um sinal, levanta a tua mão. Você não precisa se envergonhar. O Senhor Jesus quer te presentear com essa paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Eu quero nesse momento convidar a igreja a se colocar de pé.